Então, fala galerinha do quarto ano, estou com saudade de todos vocês e hoje vamos iniciar a nossa aula de matemática falando dos números decimais, assunto novo, hein? Prestem bastante atenção, números decimais é o assunto das nossas próximas videoaulas, a gente vai iniciar hoje, tá bom? Números decimais, o que é isso, gente? Eu nunca vi vocês perguntarem assim, eu nunca vi, tio, números decimais. Garanto a vocês que vocês já viram, mas só que vocês não sabiam que o nome era esse, números decimais. Quer ver? Vou mostrar uma ilustração aqui para vocês. Observem essa ilustração. Vários números aqui. E todos esses números que vocês estão vendo aí são números decimais. Olha esse número aqui. Ó, tá vendo? Que vem, o valor da pipoca na vendinha. R$ 3,25. É um número decimal. Olha esse valor aqui da liquidação da boneca de pano, R$ 25,07. Também é um número decimal. Olha esse litro da gasolina, o valor do litro da gasolina, né? 4,489. Olha aqui a placa indicando que o carro tem que se manter afastado do ciclista em 1,5 m. Todos esses números aí que vocês estão vendo nessa ilustração são números decimais. Tiago, o que é um número decimal? É um número que tem vírgula. Se o número tem vírgula, ele é chamado de número decimal. Aprenderam? É isso, gente. Número que tem vírgula são números decimais. Então, números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal são chamados de números decimais. Tiago, eu não sei o que é isso. A vírgula está separando a parte inteira da parte decimal? Prestem bastante atenção. Aqui é um número decimal? Porque nós temos um número que tem vírgula. Tá vendo? 12,85. Prestem bastante atenção o que é a parte inteira e o que é a parte decimal. A vírgula é que separa a parte inteira da parte decimal. O que vem antes da vírgula, ou seja, do lado esquerdo da vírgula, é o que a gente chama de parte inteira. Então, aqui a gente tem 12 inteiros. Estão compreendendo? Nesse número aí, a gente tem 12 inteiros, porque é o número que vem antes da vírgula. Aquele número que está à esquerda da vírgula. É chamado de parte inteira. E agora, o número que está depois da vírgula, o número que vem depois da vírgula, né, que está à direita da vírgula, é chamada de parte decimal. Tudo bem? Então, aqui nós temos 85 décimos, 12 inteiros e 85 décimos. Aprenderam? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, o que vocês têm que lembrar agora? Número decimal é aquele número onde a gente escreve com vírgula. E a vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. Lembrando que a parte inteira vem antes da vírgula e a parte decimal vem depois da vírgula. Aprenderam, né? Tá fácil, bem fácil esse assunto. Vamos continuar. Vou fazer agora o seguinte, vou considerar essa figura aqui ao lado como a representação do inteiro, como se estivesse lá em fração, né? E na fração a gente faz o quê? A gente pega o inteiro e divide em partes iguais. Não é isso? Vamos considerar dessas... Vou dividir em 10 partes iguais aqui, ó, como vocês estão vendo. Dessas 10 partes iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar só uma, eu vou pintar só uma. Tá vendo? Pronto. Isso aí é fração, né? Qual é a representação fracionária? A representação em forma de fração? Se eu dividir o inteiro em 10 partes e eu só pintei uma, a fração é 1/10. Tudo bem? Isso aí a gente já aprendeu. Mas 1/10 eu posso também ter em representação decimal. Em representação decimal, basta eu pegar 1 e dividir por 10 para saber qual seria a representação desse número decimal. Essa barra aqui, ó, na fração, esse traço da fração, significa muitas vezes que você está dividindo o numerador pelo denominador. Então, se eu pegar 1 e dividir por 10 na calculadora, peguem uma calculadora, apertem 1, o símbolo da divisão, e 10. Se vocês dividirem, vocês vão achar um número com vírgula, que é um número decimal. Tá bom? Então, vamos descobrir como é que fica essa representação decimal usando uma calculadora. Aqui, ó, vamos lá. Não era 1/10? 1
traço 10, não é isso? Então, eu vou pegar 1, botei na calculadora. Aquele traço, muitas vezes, indica o símbolo da divisão. Dividido, 1 dividido por 10. Igual. Aqui o número decimal, ó, 0,1. Tá vendo? 0,1 é um décimo em representação decimal. Então, vamos voltar lá e colocar aqui 1 sobre 10 é fração e 0,1 é decimal. Então, recapitulando, em uma fração, o traço que separa o numerador do denominador pode indicar uma divisão. Usando a calculadora como a gente usou para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1 sobre 10 na forma decimal, nós temos o seguinte: 1 sobre 10 é igual a 1 dividido por 10, que a gente viu na calculadora que deu 0,1. Então, a fração 1 décimo pode ser representada na forma decimal como 0,1, tá bom? Como é que é 0,1? O número decimal 0,1 representa uma parte menor do que o inteiro. Por que é menor do que o inteiro? Menor do que o inteiro. Porque o inteiro é o número 1, não é? A parte inteira aqui é 0, está indicando a ausência do inteiro. Tá bom? Então, é menor do que o inteiro. Então, 0,1 é menor do que o inteiro. Depois a gente vai ver alguns números decimais que tem essa parte inteira aqui maior do que 1. Tudo bem? 1 décimo significa que é a décima parte do inteiro. E aí, o que eu já falei para vocês, ó, a parte inteira, aqui eu botei a seta de amarelo, é o 0. No caso, o 0 está indicando a ausência do inteiro. A vírgula indica que é um número decimal. E a parte decimal é o que vem depois da vírgula. Tá bom? Se eu fosse colocar no quadro de ordens, vocês já viram esse quadro de ordens aqui? Vocês só aprenderam antes o quadro de ordens da parte inteira, que tinha unidade, dezena, centena, mas agora o quadro de ordens vai entrar depois da vírgula também, a parte decimal, que vem os décimos e os centésimos. Ó, logo depois da vírgula veio o número 1, então a gente lê que tem 1 décimo, tá bom? Vamos lá. Então, a representação fracionária era 1 sobre 10 e a representação decimal fica 0,1. E como é que a gente lê? Tanto faz, ou 1 sobre 10 ou 0,1, a gente vai ler da seguinte maneira: 1 décimo, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos considerar essa mesma figura como a representação do inteiro, mas ao invés de dividir em 10 partes iguais, eu vou dividir em 100 partes iguais. E dessas 100 partes iguais, eu vou considerar apenas uma. Tá vendo? Então, a representação fracionária é como 1 sobre 100. E a representação decimal? Quem sabe como é que vai ficar? Ou vocês pegam a calculadora, ou vocês ficam espertos para ver como é que Tio Hugo vai ensinar vocês como é que você consegue fazer a representação decimal sem utilizar a calculadora. Ó, se você utilizasse a calculadora, você teria que pegar o 1 e dividir por 100. Pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vocês iam achar 0,01. Entenderam aí? Então, a fração 1 centésimo pode ser representada na forma decimal como 0,01. Percebam que agora eu tenho dois números depois da vírgula. Por que eu tenho dois números depois da vírgula? Porque foi dividido por 100 e 100 tem dois zeros. Olha essa dica. Tá vendo? Aqui, ó, como é que eu 0 na parte inteira, 0,1 na parte decimal e a vírgula para indicar que é um número decimal. Tudo bem? Então, como é que eu coloco no quadro de ordens? O 0 na unidades, a vírgula no lugarzinho dela corretamente, o 0 no décimos e o 1 no centésimos. Estão vendo? Então, como é que eu represento? 1 centésimo na representação decimal é 0,01. E como é que eu leio esse número 0,01? 1 centésimo. Estão aprendendo, gente? Estão entendendo? Agora aqui, ó. Vamos lá. Quero ver quem consegue dizer o número decimal aqui, ó.
A fração e o número decimal. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10 partes iguais e dessas 10, 7 foram pintadas. Então, a fração é 7 décimos e a representação decimal é 0,7, que eu também falo 7 décimos. Agora aqui, esse aqui agora. Tem 100 partes iguais e dessas 100, 9 foram pintadas. Então, a representação fracionária é 9 sobre 100. E a representação decimal, 0,09. Como é que eu leio? 9 centésimos. Estão entendendo? Gente, sabe onde os números decimais aparecem muito? Quando a gente trabalha com dinheiro, porque dinheiro sempre tem os reais e os centavos. Os reais estão indicando o inteiro e os centavos estão indicando a parte decimal. Não é isso? Então vamos lá, vamos tentar colocar essa quantia aqui que nós estamos vendo no quadro de ordens. Nós temos aqui R$ 52,10. Como é que eu coloco R$ 52,10? Eu vou colocar 52 na parte inteira. Deixa eu pegar a caneta aqui, vou colocar 52 na parte inteira, o 5 na dezena e o 2 na unidade, e 10 centavos. 10 centavos eu vou colocar o 1 no décimos e o 0 no centésimos. Entenderam aí? Então ficou R$ 52,10. Agora, como é que eu leio esse número decimal, né? R$ 52,10 é o dinheiro, mas como é que eu leio o número decimal? O número decimal eu teria que ler 52 inteiros e 10 centésimos. 52 inteiros e 10 centésimos, tá bom? Vamos agora representar essa quantia aqui, ó. 105 mais R$ 1, R$ 106,50. Vamos representar no quadro de ordens. R$ 106, R$ 106,50. Bem simples, não é, gente? Mas como é que eu leio esse número decimal? Eu vou ler da seguinte maneira: 106 inteiros e 50 centésimos. 106 inteiros e 50 centésimos. Sempre a gente está usando números decimais quando a gente está trabalhando com dinheiro. Aqui agora, 210, ó, a cédula de 200, R$ 210,25. Vamos colocar no quadro de ordens, 210 reais, vem na parte inteira, e 25 centavos vem na parte decimal. Tá vendo? R$ 210,25. Fica 210 inteiros e 25 centésimos. Tudo bem? Agora que vocês já aprenderam esse assunto de números decimais, eu quero ver se vocês vão fazer direitinho esse dever que eu deixei para vocês. Páginas 48 e 49 do módulo de matemática. Façam direitinho, caprichem. E na próxima aula eu vou fazer uma autocorreção geral, que eu já tenho alguns exercícios que eu estou devendo, que eu estou faltando corrigir. Eu vou corrigir na sexta-feira, tá bom? Tudo na sexta-feira. Beijão e até a próxima videoaula. Tchau, gente. Façam direitinho.